Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, as atitudes que revelam a minha própria fraqueza. E em seguida, vamos para 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações que me foram concedidas, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes supliquei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aqui entendemos Paulo, que passou por experiências tremendas, muito grandes, e ele teve vitórias tamanhas e muitas dores, mas também foi chegando o amadurecimento pessoal e constatou, pela própria experiência vivenciada como apóstolo, que o orgulho estava em ele ter suportado e ter padecido as tantas dificuldades nas quais padeceu. Quando Paulo chegou a uma conclusão e entendimento que era melhor sentir-se feliz ou alegre pelas coisas que mostram a fraqueza dele, testificaram com certeza o quanto ele é frágil, ele é humano, ele é normal, mas que ele foi suportando de dor em dor, superando pela graça bendita de Cristo Jesus cada padecimento que ele enfrentou, cada dificuldade, cada açoite, cada momento delicado. Mas ele foi ganhando a vitória. Ele teve 1 vitória, 2 vitórias. Paulo teve várias vitórias, suportando as tantas dificuldades, sempre se humilhando diante da poderosa mão de Deus e recebendo do Senhor graça suficiente para suportar e vencer as dores e dificuldades. Mas esse mesmo apóstolo teve uma visão, e várias, no meu ponto de vista, ele teve várias revelações, experiências sobrenaturais, e uma delas que ele foi arrebatado ao 3º céu, e ouviu coisas impressionantes, e viu coisas inefáveis, e ele ficou realmente impressionado com o que viu. Porém, ele disse: esse homem que teve essa experiência, nesse homem, uma pessoa como esta, que teve tais experiências, deve gloriar-se, mas não em si mesma, a não ser nas próprias fraquezas. E para impedir que ele se exaltasse em demasia, ou até que se exaltasse, por causa da grandeza das revelações que ele recebeu, ele foi concedido por pura misericórdia um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe atormentar. Muitos disseram várias coisas e várias hipóteses sobre esse tormento de Paulo, esse espinho na carne. Mas eu não descobri até agora qual foi especificamente o tipo de espinho na carne que ele recebeu. Se uma pessoa atormentando constantemente, se uma ferida, se uma dor,
mas algo o atormentava constantemente. E por 3 vezes, Paulo pediu ao Senhor que o tirasse ou que terminasse com aquilo. Mas o Senhor disse que a graça de Deus é suficiente. Pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, ele aprendeu uma nova doutrina, que é exatamente quando a pessoa é fraca, que ela é forte. E ela supera as dificuldades que se apresentam, porque ele foi aperfeiçoado pela graça de Deus, pela misericórdia, no poder do Altíssimo, e foi se tornando imune às tantas provas e dificuldades. Conseguiu assim conviver na carne humana, na carne do homem, mas também ter as experiências espirituais incríveis, fantásticas, as quais lhe foi permitido ter. Paulo se aperfeiçoou, sim. Paulo ficou além do normal. Ele não era um atleta que era aperfeiçoado fisicamente, mas um atleta espiritual que era quebrantado espiritualmente. E foi sendo aperfeiçoado para viver as dores, se renovar em Cristo e renovar as forças sempre, se aperfeiçoando na graça e na glória de Cristo Jesus. Aí ele aprendeu algo precioso. Por isto, quando ele entendeu que a glória de Deus se manifesta na fraqueza, o poder se manifestava, o dunamis, então ele aprendeu a ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, perseguições, angústias. E finalmente ele concluiu: quando estou enfraquecido é que sou forte. Irmãos, nós somos fortes em Cristo Jesus quando dependemos de Cristo Jesus, não somente verbalmente, mas diante das dificuldades também. São as dificuldades pequenas ou grandes. Eu não me aperfeiçoei, não busquei mais a Deus, porque simplesmente amava a Ele. Eu fui aprendendo a amar Deus e a ser agradecido. À medida em que eu enfrentava dificuldades e buscava a presença do Espírito Santo por necessidade. E a necessidade me aproximou do Senhor, porque Ele me confortava, me renovava, e assim foi com Paulo, muitíssimamente mais. E também esta palavra para todos nós. Quando enfrentamos dificuldades, vamos a Ele, porque Ele nos renovará, vai nos amparar e vai nos fortalecer na dependência da sua glória, da sua graça. E o seu poder vai nos mantendo retos, firmes, prosseguindo no Evangelho da paz. Pregamos o Evangelho e enfrentamos as dificuldades. Aí sim começamos a ser fortalecidos, porque paramos de depender de nós mesmos e fomos cada vez mais aprendendo a depender somente da glória, da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, vamos aprender com Paulo. Quando estamos enfraquecidos, aí sim estamos fortes. E que Deus nos mantenha, nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém.